Assim seja. Nós vamos estudar uma lição que vai nos trazer bastante conhecimento sobre as nossas responsabilidades de estudarmos o Evangelho, de sabermos, de conhecermos a doutrina espírita, o espiritismo, né? Porque Jesus já nos diz, quanto mais é dado, mais será cobrado, né? Então, nós vamos trazer de um tema evangélico, é o nome da lição do livro Instruções Psicofônicas, a de número 3. Esse irmão que vai trazer para nós conhecimentos das nossas tarefas aqui na Terra e também de termos o conhecimento espiritual, ele é o nosso irmão Álvaro Reis. Álvaro Reis. Ele foi pastor aqui no Brasil. E ele era um excelente pastor. E ele trouxe para todos nós palavras focalizadas nos temas do Evangelho, destacando a responsabilidade dos espíritas como detentores das interpretações mais avançadas, veja bem, dos ensinamentos de Jesus. Nós temos interpretações mais avançadas dos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. Veja a nossa responsabilidade e a nossa necessidade de vivermos, né, o que aprendemos no Evangelho. E ele começa dizendo para nós: amigos, que Jesus nos mantenha em seu amor. Não sabemos de outra felicidade maior que a vossa, nós, os encarnados, né? Porque ainda na carne sois preparados para a senda do Espírito, de maneira a que não vos desvieis do roteiro de luz. Veja bem, quantos temos que ser felizes por conhecer a doutrina espírita? Ela nos esclarece profundamente o Evangelho de Jesus. E ele diz: o Espiritismo funciona em vossas experiências como um intérprete das lições divinas. Olha o que é o Espiritismo para nós, um intérprete das lições divinas, oferecendo soluções simples aos problemas complicados, satisfazendo indagações e decifrando enigmas no clarão da fé, sem artifícios, capaz de guindar-vos as eminências do trabalho com o Senhor, sem a contenção, muitas vezes abusiva, de autoridades humanas. Estranha a vocação do Evangelho, e que, ao invés de nos garantirem a escalada, talvez até vos tolhessem o direito de aprender, servir e experimentar. Então, ele está nos dizendo que muitas vezes, né, podemos ser guindados, levados por trabalhos de Jesus, mas nos trazendo, às vezes, a falta do conhecimento, que ela nos garante a escalada, o progresso espiritual nosso, né? E nos tolhendo o direito de aprender, de servir e experimentar. Entretanto, crede que muito maior é a responsabilidade que vos pesa aos ombros. Porquanto o nosso irmão católico romano, ele está se referindo aos nossos irmãos católicos romanos, em transpondo o limiar do túmulo, poderá referir-se às peias mentais,
a que foi escravizado no culto externo. Então, ele se refere que o católico romano, ele, ao transpor, sair do corpo, né, para o mundo espiritual, ele estava aqui na Terra escravizado ao culto externos. Ele não tinha, né, muitas vezes, o conhecimento profundo que nós temos através da doutrina. Ele era escravizado a esse culto externo. Não era do espírito, né, interno nele. Não tem o conhecimento que nós temos. O católico romano. E o companheiro da igreja reformada alegará com justiça o insulamento, a que foi constrangido na clausura da letra. Então, nós vemos que os nossos irmãos da igreja reformada, eles são conduzidos e ficam insulados na letra. Só o que está escrito. Não tem o desdobramento do estudo. O que significa? Né? Quem somos? Muitas vezes não aceita o espírito que somos, né? Então não é profundo os ensinamentos dele, como a doutrina nos esclarece. Que vamos sair do corpo, vamos continuar vivos, né? Só fora do corpo, que vamos ser o que somos hoje, aqui e agora, não vamos nos transformar em anjo, também nem em demônio, porque Deus, o nosso Pai, jamais criaria dois seres aqui na Terra. Ele nos criou, Deus, nosso Pai, nos criou simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento. Mas nós, muitas vezes, tomamos o caminho do mal, porque nos falta o entendimento. Mas os companheiros da Igreja Reformada, eles são constrangidos na cláusula da letra. Nada além do que se estuda. Vós, porém, avançais a céu escampo. Nós temos, né, um conhecimento que abrange além da terra. Guardando conhecimentos evangélicos mais suscetíveis de plena identificação com a verdade. Nós sabemos, né? Temos o livre-arbítrio, se não quisermos vivenciar as verdades que já conhecemos, podemos, mas temos a responsabilidade que vai buscar em nós, né? E nos trazer dor e sofrimento, porque sabemos, mas não vivemos as verdades que conhecemos. Então, nutrindo-vos desde agora, olha, essa verdade está nos nutrindo, nos alimentando, desde agora, com os frutos sanzonados da vida eterna. Nós estamos cheios de conhecimento, nutridos, nós sabemos que somos espíritos, que não morremos, deixamos o corpo. É como tirar a roupa, né? E sair aqui do planeta Terra como encarnado. Vamos tomar um novo corpo, uma nova roupagem carnal na próxima encarnação. Então, nós já estamos nutridos desse conhecimento, dessas verdades. Por isso, né, nós temos a responsabilidade de vivermos com as verdades, né, que Jesus nos ensina. A concepção real da justiça vos favorece mais clara visão do universo. Nós passamos a conhecer a justiça divina com tanta clareza que nós temos uma outra visão do universo, do que é para nós estar aqui na Terra. E sabeis como ninguém que o paraíso, ele deve ser edificado gradativamente em nós mesmos, todos os dias. Olha a nossa responsabilidade. A gente quer ir para o paraíso, mas nós podemos construir ele nessa verdade que Jesus nos deixa aqui e agora, todos os dias, vivenciando o Evangelho. Egressos da Igreja Reformada, lastimamos a impossibilidade
de retroação no tempo, para reestruturar a conceituação do testamento divino e buscar, como acontece convosco, o supremo consolo da fé ajustada nos fundamentos simples da vida, sem o férreo arcabouço das convenções humanas. Nós podemos viver essas verdades em silêncio, na nossa vida, no dia a dia, né? Mas temos irmãos que frequentam casas religiosas que não podem sair daquilo que lhe foi orientado. Mas nós que conhecemos a verdade, estamos nos libertando, né? De tantas coisas que nos paralisam o progresso. E ele continua dizendo: desejávamos para nós mesmos o trato espontâneo e puro com a fonte viva da Boa Nova, a fim de nos habilitarmos às revelações maiores pela regeneração de nossos próprios preconceitos. Então, nós pedimos, né, a Deus que a gente pudesse vir para o corpo físico nessa encarnação e espontaneamente buscar a Boa Nova, é o Evangelho de Jesus, para que a gente pudesse nos habilitar à revelação maior, a compreender mais, a saber mais sobre nós mesmos, né? Sobre a vida, e nos levar à regeneração de nossos próprios preconceitos. Ainda assim, não obstante os prejuízos do passado, que sabemos, né, que o nosso passado não foi assim tão bom, porque continuamos no planeta Terra ainda com grandes dificuldades. Ainda assim, não obstante o prejuízo do passado, rejubilamo-nos com a formação da vanguarda espírita cristã, valoroso e pacífico exército de almas fervorosas que, pelos méritos da oração e do arrependimento, da boa vontade e do serviço ao semelhante, vem construindo no mundo precioso trilho de acesso à comunhão com Jesus. Olha só que beleza, né? Então, temos que caminhar, mesmo que sentimos as dificuldades de vivenciar o Evangelho, porque temos, às vezes a gente faz aquele projeto, né? Vou fazer isso, aquilo, fica em projeto, porque a gente não realiza a nossa tarefa. Mesmo assim, com a dificuldade que temos, mas nós estamos aí, né, buscando, através da oração, do arrependimento, vivenciar com boa vontade, no serviço ao semelhante, ajudando os nossos irmãos, para construir um mundo precioso, nos trilhos da ascensão, a comunhão com Jesus, para que todos possam estar mais em comunhão com Jesus. Regozijemo-nos como quem sabe que a fortuna do vizinho é também a nossa fortuna. E se é possível deixar-vos uma lembrança, amigos, amiga, em sinal de contentamento, pelo primeiro contato convosco, ofertamos o vosso coração à palavra do Mestre Divino. E ele nos relembra, na anotação do apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, quando o celeste amigo nos adverte, quando Jesus nos adverte: buscai, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. E aí ele nos fala, né? Quando Jesus nos fez esse convite, né? Nos advertia sobre buscar as coisas do Espírito, as coisas de Deus, para que a gente não se decepcionasse tanto, pudesse progredir. Mas naquela época, ainda nos diz aqui: recuando ao tempo, voltando aos tempos passados, de sua palavra direta, recordemos que a multidão perguntava sobre o comer,
o beber e o agasalhar-se. Então, na época, quando Jesus nos trouxe essa advertência, o celeste amigo, na época ainda se pensava muito em se alimentar, né, o corpo, beber, agasalhar-se, né? Aquela preocupação ainda no campo da matéria. E Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E a gente tem a preocupação da matéria. Parece que continua até hoje, né? A gente assim muito preocupado com o amanhã nosso na matéria. E aí ele nos diz assim: essas coisas, porém, cresceram com a civilização. Não apenas pão do corpo, mas pão do espírito, em forma de educação e de paz. O alimento que Jesus se preocupa que a gente vá buscar, não só com o alimento para o corpo físico, mas com a educação que vai nos trazer para o espírito paz. Não apenas beber água, na ordem material, a água, né, que a gente bebe, mas sorver o idealismo santificante, mudar o nosso pensamento, beber dessa fonte divina que nos esclarece, que nos traz equilíbrio, que nos traz paz. E ele continua dizendo de que o mestre mesmo foi o excelso portador. Então, o que Jesus nos ensina e deixou para nós, ele era portador de todas as virtudes, todos os hábitos bons, né? Não apenas o agasalhar-se com as vestes corrompíveis que cobrem o corpo tenso, o nosso corpo de carne, mas o abrigar-se cada um de nós na alegria da consciência reta. Isso é cobrir, né? É nos vestir dessa consciência tranquila, reta, que estamos, muitas vezes, buscamos relembrar o que fizemos, o que estamos fazendo com o nosso corpo físico. Estamos buscando essa sustentação para o espírito, o nosso corpo está revestido com roupas que não são corruptíveis, né? Mas são roupa eterna. Então, mas abrigar-se cada um de nós na alegria da consciência reta, para que o coração unido a Cristo respire na inexpugnável cidadela do dever respeitado. Quando a gente cumpre os nossos deveres como espírito, como filho de Deus aqui na terra, nós temos paz, temos saúde, não perdemos a nossa saúde, né? Porque a nossa mente está sadia e ela sustenta, é como se bebesse um remédio. O equilíbrio mental nos traz saúde, firmeza, paz, equilíbrio, né? Então, veja bem, a significação desta trilogia de verbos tão rotineiros no mundo é hoje, como vemos, mais complexa. Precisamos dessas coisas, de nos vestirmos, de beber água para o sustento do corpo, de comer, né? Mas ainda é mais complexa. Essas coisas que podemos também simbolizar como harmonia interior, que é a do espírito, né? Tranquilidade doméstica, nos traz equilíbrio dentro de casa, equilíbrio na via pública e privada, compreensão para com os amigos, tolerância para com os adversários, dignidade nas provações e força para ultrapassar as nossas próprias fraquezas são necessidades prementes que não podemos esquecer. Olha o que é beber na fonte divina, dessa água,
né, que alimenta o nosso espírito. A gente vai aprender muitas coisas, a compreender os nossos irmãos na via pública, porque estamos todos assim, né? Cada um quer chegar primeiro que o outro, e qualquer coisa a gente já está nervoso, desequilibrado na via pública. Nós vamos aprender também a ter tolerância com o nosso adversário, tanto encarnado como os desencarnados também, né? Que estão ligados a nós. E também adquirir compreensão com as nossas próprias fraquezas, que são necessidades que temos, mas que não devemos esquecer de nos colocarmos dentro de nós todos esses hábitos felizes, né? Mas para que essas coisas sejam acrescentadas à nossa vida, aí a gente pensa, mas como, né? Vou conseguir viver tão retamente? É indispensável procuremos, olha só, o reino de Deus e sua justiça, que expressam felicidade com merecimento. Aí a gente se questiona, né? Quando não conhecemos as leis de Deus, as leis de justiça, de misericórdia do nosso Pai, a gente se questiona, por que sofro tanto assim? É injustiça, né? Porque eu passo por isso eu tenho tanta dificuldade de vencer as minhas fraquezas, os meus vícios, porque são hábitos que me destroem. Então, a recomendação de Jesus é: busquemos primeiro o reino de Deus, construir dentro da gente, começando com paciência, compreensão, né, tolerância, paciência com dignidade nas nossas provações, sabermos que estamos passando por isso ou aquilo que estamos sentindo na nossa vida, é necessidade nossa, é justiça divina, é Deus dentro da gente. Façamos o melhor sentindo, pensando, olha a receita, né? Façamos o melhor sentindo, pensando e falando o que melhor pudermos, o que for possível, né? Falar, pensar e sentir o melhor que pudermos. Honrando o reino de Deus e sua justiça, o nosso divino mestre passou na terra em permanente doação de si mesmo. E ele diz aqui, né, nessa lição, que honrando o reino de Deus aqui na terra e sua justiça, Jesus passou aqui em permanente doação de si mesmo. E a gente às vezes, mas já é demais, né, tanto que eu faço e tal. Então Jesus nunca se sentiu pensando dessa forma, nem agindo que é demais. Ele sempre nos ajuda, tem paciência conosco. E o nosso irmão Álvaro Dias Reis termina dizendo: eis o padrão que nos deve inspirar as atividades. Esse é o padrão que nos deve inspirar em toda a nossa atividade, no lar, na via pública, no trabalho, com os nossos irmãos, com os nossos adversários, com aquele que não entende o que eu entendo, né? Então é um padrão, é esse aqui, o que nós estamos estudando. Deve inspiração às atividades, porque este é o padrão que nos deve inspirar as atividades, porque não nos bastará crer acertadamente. Nós cremos, eu acredito em Deus. Mas se acontece alguma coisa, a gente já pensa logo, né? É injustiça que eu estou passando. Então, ensinar com brilho não adianta. Crer acertadamente, ensinar com brilho, mas, acima de tudo, é muito melhor viver as lições, o que aprendemos. O reino de Deus inclui todos os bens materiais e morais, capazes de serem incorporados ao nosso espírito. Seja onde for, no entanto, importa merecê-lo. Se a gente merece, nós vamos ter bens materiais também, como os bens morais.
Mas quando a gente merece, a gente sabe também distribuir, né, de acordo com a necessidade que temos e dos nossos irmãos. Então, o reino de Deus, incluindo todos os bens materiais e morais capazes de serem incorporados ao nosso espírito, seja onde for. No entanto, importa merecê-los por justiça e não apenas desejá-lo pela fé. E a gente pensa que a fé, eu vou conquistar tudo com a minha fé. Mas a gente não tem obras. A gente não trabalha a fé que a gente tem, né? Então, não é só importante desejar merecer a justiça divina, mas é trabalhar essa justiça dentro de nós. Amigos, temos agora conosco o programa certo. E o recado que ele diz: atendamo-lo. Façamos em nossas vidas todos esses exercícios do bem que pudermos. E que o Senhor nos reúna em valiosos entendimentos para a obra de cooperação no Evangelho, que nos cabe executar, e tudo o que aspiramos de melhor para que o serviço do bem nos conduza ao grande bem, com o que nos acena o futuro. Então, devemos, né, nos reunir com o valioso entendimento para a obra de cooperação com o Evangelho. Cabe-nos executar, não falar, não desejar, que nem nos diz a lição aqui, né? A gente crê acertadamente, a gente ensina com brilho, mas, acima de tudo, é muito importante viver as lições. Esse é o recado para todos nós, do nosso irmão, que vem nos trazer as oportunidades que temos, né, de trabalhar junto ao Evangelho aqui na Terra. Nós vamos trazer também do Evangelho segundo o Espiritismo a verdadeira propriedade. O homem não possui seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que é nosso, a gente leva, mas só o que é nosso, né? O que ele encontra ao chegar e deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra, mas, desde que é forçado a deixá-lo, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Nem o nosso corpo, né? Que nós não sabemos o dia X da nossa devolução do nosso corpo, voltar ao mundo espiritual. Então, se ele não é nosso, temos o uso e fruto do corpo físico, né? E tudo mais. Então, vamos usar bem a nossa fala, o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que a gente possa levar conosco do Evangelho que aprendemos as nossas ações feitas aqui na Terra. O que é, então? Aí ele faz uma pergunta: o que é, então, que ele possui? O que é que a gente possui aqui na Terra? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma. Nós temos, né? Tudo é nosso, e nada é nosso do que é do corpo, mas tudo é nosso do que é do espírito. Ele diz assim: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Esse é nosso. Seja moralizado ou não, nós vamos levar conosco, né? Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe. Nós vamos levar a nossa inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, e ninguém tem condições, tem poder de tirar de nós. É que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. A inteligência, conhecimento e as qualidades morais vai nos servir muito mais quando estivermos em espírito. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar. Depende de nós, podemos partir, né, mais rico do que ao chegar, quando reencarnamos aqui na Terra.
porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um... Aí ele vai dar um exemplo para nós, fica muito fácil para a gente saber aonde que a gente vai estar ao sair do corpo físico. E ele diz assim: quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetivo de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Se a gente viajar para algum país, vamos levar tudo aquilo que precisamos lá, nesse país, né? Nada de inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura. Que façamos o mesmo quando esse viajante carrega sua mala, apronta toda a sua bagagem com coisas úteis para ele viver no país que ele vai morar, que possamos fazer também, né? Em relação à vida futura, aprovisionando-nos de tudo que nela vos poderá servir. Que a gente possa estar aqui no corpo físico e nos preenchermos, né? De virtudes, de coisas boas, de bons pensamentos, ensinamentos que Jesus nos deixou, com conhecimento, com inteligência de qualidades morais. Aí ele fala assim: ao viajante que chega a uma estalagem e se pode pagar, olha só, é isso aí que a gente deve aprender, porque nós vamos definir o nosso lugar. Ao viajante que chega a uma estalagem e ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior alojamento, né? E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem. Quando chega ao mundo dos espíritos, sua posição depende da sua posse, com a diferença de que não pode pagar em ouro, em dinheiro, né? Não se lhe pagará, não lhe perguntará quantos tinha na terra, que posição ocupavas, eras príncipes ou operário? Não vai ser perguntado para nós. Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe, no campo espiritual. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu. Como a gente vê muitos irmãos falar, né? Que está pagando a posição dele no céu. Pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhadas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terra, casa, palácio, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Estão perguntando para nós, né? No Evangelho. És rico desta qualidade? Então seja bem-vindo. E teu é o primeiro lugar, onde todas as virtudes te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Veja bem, né? Esse Evangelho não nos deixa perdidos. Ele nos dá as formas de vivermos aqui, agora, melhor, e melhor para o futuro também, se praticarmos as lições do Evangelho. E nesse momento vamos pedir a Jesus, né, que nos ajude a ter força suficiente para relembrarmos do Evangelho todos os minutos da nossa vida. Porque
temos que deixar o corpo físico, todos nós sabemos. E o que vamos levar vai ser perguntado para nós. Que trazes, que tendes de valores morais? Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para estarmos sempre refletindo, estudando e vivenciando os seus ensinamentos. Que assim seja.